Bom, nós estamos aqui conversando sobre um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Nós estamos falando sobre isso? E nós estamos aqui destacando algumas coisas. Nós vimos primeiramente que a Isabel, prima de Maria, tia de Jesus, ou uma prima de Jesus, a Isabel conheceu Jesus, experimentou, teve Jesus revelado para ela, quando o menino Jesus tinha acabado de ser concebido no ventre de Maria. Nós falamos sobre isso, sim ou não? Assim que a Maria concebeu, engravidou, a Isabel foi revelada, e entendeu, e viu, e percebeu, e conheceu o Salvador, a ponto dela falar assim: a mãe do meu Senhor, a mãe do Curios. Ela disse isso. Depois nós aprendemos que o Simeão conheceu Jesus quando Jesus tinha 8 dias de nascido. Ele teve a experiência, a revelação, quando Jesus tinha 8 dias de nascido. O Simeão, com mais de 70 anos, conheceu, experimentou, teve a revelação de Cristo, do Deus encarnado, quando esse tinha 8 dias de nascido. A profetisa Ana também teve essa mesma revelação e revelou para outras pessoas quando Cristo tinha 8 dias de Jesus. Quando Cristo estava em Jesus por 8 dias. A profetisa teve a revelação e pôde falar para a comunidade: este é o Cristo, este é o Cristo. E a pergunta, a lição que nós trouxemos aqui foi: e você, e eu, e nós? Você está como todo mundo sabe que dezembro é nascimento de Jesus? Meu irmão, olhe para cá um minutinho. Você está como todo mundo? Você está como todo mundo? Sabendo que dezembro Jesus nasceu, o Cristo encarnou? É assim que você sabe, meu irmão? Isso não é suficiente, isso não é ser cristão, gente. Depois nós aprendemos que João Batista teve a revelação, a experiência, a iluminação de que aquele Jesus era o Cristo, quando Jesus tinha 30 anos. Foi que João, não é que ele passou a ser salvo, não, ele obedeceu ao Senhor, ele obedeceu até chegar ao ponto dele ver. O Simeão obedeceu a Deus durante 75 anos, até chegar ao ponto dele ver o Cristo. A profetisa Ana obedeceu ao Senhor Deus por 84 anos, e com 84 anos ela viu que aquele era o Cristo. O João, quando Jesus tinha 30 anos. E a pergunta que nós fizemos: e nós? E nós? Vai passar esse dezembro e você vai ficar nessa ciência humana, nesse Jesus histórico, meu irmão? Você vai continuar assim? Apenas conhecendo o Jesus histórico? Eu falei para vocês aqui domingo, não sei, acho que foi domingo, no ano de 98, quase que eu fui para o Canadá. Quando eu fazia o mestrado, aparecia uma bolsa para nós ali, para a gente pesquisar o Jesus histórico. A gente ia para o Canadá, lá fazia um estágio ali, depois ia para as terras orientais, para pesquisar o Jesus histórico. O que é o Jesus histórico, irmão? É aquele que se vê de carne e osso, é aquele que pisou, comeu num prato. Então eu ia lá para pesquisar os pratos que eles comiam, a casa dele, era uma procura pelo Jesus histórico. Só que o Jesus histórico não me interessa, irmãos. O que me interessa é conhecer Cristo. Você está me ouvindo ainda? Ou seja, iam gastar uma fortuna com a gente, teriam que pagar casa para eu morar, porque é lógico que eu não ia sozinho, eu ia com a minha esposa. Iam pagar casa para nós, eu já ganhava a minha bolsa, tinha um salário muito bom dele já, e além disso ia ganhar um monte de coisa ainda, para ir lá pesquisar o Jesus histórico, o Jesus humano, o Jesus que passou e pisou na terra, a roupa que ele vestiu, o prato que ele comeu, a colher que ele comeu. Mas o que interessa é Cristo, meu irmão. A questão é que muitos hoje em dia só conhecem o Jesus, que tem seu valor. Na Páscoa é a hora de falar sobre Jesus. Na Páscoa, a gente fala mais sobre o Jesus humano. Mas um menino se nos nasceu, gente.
um filho, o Deus eterno se encarnou, e você acha que você é crentinho, você acha que você é apenas um convertidozinho, um metodista, meu irmão, tem que parar com isso. Ficamos discutindo pontos teológicos, ficamos brigando, meu irmão, sobre conceitos teológicos, e não experimentamos. A Isabel, prima de Maria, conheceu o menino Jesus no ventre da Maria, ele no ventre já era o Cristo. O Simeão conheceu o Cristo encarnado quando esse tinha 8 dias de nascido. O João, quando ele tinha 30. Hoje eu quero pensar com você o seguinte: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não queira entender, se renda. A lição de hoje é: não queira entender, se renda. Diga: não entender, me render. Diga: não entender, me render. Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, combinado, marcado, agendado, um combinado. Isso que é desposada, ela tinha sido prometida como esposa para um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ela nem tchum para o anjo. Olha para mim aqui. Ela nem tchum para o anjo. O anjo chegou lá, ela nem tchum. Ela ficou pensando na saudação do anjo. Olha, se você for ver como isso aconteceu com José, lá em Mateus, talvez eu veja isso com vocês, talvez não, mas com José não foi assim. Porque conosco, homens, o macho, é diferente. A Maria estava dormindo? A Maria estava dormindo? Não. O José estava dormindo. O anjo teve que falar com José em sonhos. Nós homens, gente, só morto mesmo para ouvir Deus, viu? Entenderam ou não? Entendeu, Renato? Nós homens, só morto mesmo, viu? Só dormindo mesmo, viu? De novo. Entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, muito abençoada, muito guardada, muito presenteada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ela pôs-se a pensar: você achou graça diante de Deus. 31, eis que você conceberás, você vai engravidar, você vai dar à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este, olha isso daqui, presta atenção agora, olha só, verso 32, presta atenção. Este que nascerá de ti será grande. Se tivesse aqui uma lousa, a gente escreveria grande. Chamado Filho do Altíssimo, escreveria também, Filho do Altíssimo. Deus o Senhor lhe dará o trono do Davi teu pai. Eu escreveria isso aqui numa lousa, se tivesse aqui para a gente, aqui eu escreveria assim: trono de Davi seria dele. Ele reinará para sempre, eu escreveria isso, reinará para sempre, sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Eu escreveria a sexta coisa: o seu reinado não terá fim. Eu escreveria isso. Então disse Maria ao anjo, presta atenção, então disse Maria ao anjo: será grande? Foi isso? Ela perguntou isso? Não. Ela perguntou: Filho do Altíssimo?
Perguntou? Eu ficaria 6 meses só falando sobre isso. Eu, numa escola de teologia, ficaria 6 meses só falando sobre isso. Ela não perguntou: será grande? Filho do Altíssimo? Vai governar no trono? Reinará para sempre? Reinado sem fim? Ela não perguntou isso. Ela só fez uma pergunta. Então disse Maria ao anjo: de onde tu vens? Perguntou. Me dá carteirinha? Perguntou. Me dá credencial? Perguntou. Ela perguntou isso, irmãos? Existe uma religião no mundo chamada islamismo. Essa religião começou com um anjo falando com aquele líder. Diz a lenda, fala que o anjo Gabriel falou com Maomé. E fez uma religião gigantesca hoje, compete ali pau a pau com o cristianismo. E cresce mais do que a gente hoje. Hoje cresce mais do que a gente. Ela não perguntou do anjo, gente. Olha só. Perguntou Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. O que ela está perguntando, gente? Engravidar sem ter relação? O povo de hoje pensa que as meninas antigamente eram bobas, né? Bobos somos nós. Todos somos nós. A minha mãe não sabia dessas coisas não, mas o povo de lá, o povo antigo sabia. A minha mãe não sabia dessas coisas, mas o povo antigo era muito sábio. Eles aprendiam sobre isso em casa com a mamãe. Ela sabia que para ter uma criança, só mesmo engravidando de um homem. E ela pergunta: como é que vai ser? Porque a pergunta é lógica, a pergunta aqui é lógica. Como é que vai acontecer isso? Eu nunca tive relação com ninguém. Gente, escuta aqui. Eu tenho alguns livros de teologia. E todos eles têm um capítulo. E em todos eles tem pelo menos assim umas 20 páginas só conversando sobre essa loucura da Virgem dar à luz. Quando você vê aí os humoristas, agora na época de Natal, fazendo piadinha, eles fazem piada sobre o quê? Sabe, às vezes você pensa que você descobriu a roda. É terrível conversar com pessoas que acham que descobriu a roda, sabe, meu? Dá uma raiva, sabe? Alguns teólogos pensam, uma virgem, e gente, tem livros inteiros escritos sobre isso, uma virgem, como uma virgem, não sei o quê, isso, e quando alguém quer sacanear, né, aí fala assim, é grávida do Espírito Santo. Aí ela é grávida, porque diz assim, mentira, né, grávida do Espírito Santo, é para enganar o marido, porque chifrou o marido, né, ou enganou o pai, é grávida do Espírito Santo. No Amazonas tem uma lenda, gente, no Amazonas tem uma lenda, que as mulheres quando vão à floresta, elas voltam grávidas, elas inventaram lá. Tem uma lendazinha lá, tudo copiando isso aqui. Então os teólogos acham que essa pergunta, como é que uma virgem vai dar à luz sem ter relação com ninguém? Uma menina de 15 anos fez a pergunta, e os teólogos acham que são inteligentes. Os intelectuais acham que são inteligentes. Tem muito teólogo besta por aí, irmão, tem muito. Mas vamos lá, olha só. Como é que pode ser isso? A pergunta é a seguinte: eu não tive relação com homem algum, eu sou virgem, como é que vai ser? E o anjo explica para ela, mas não explica como os teólogos explicam, não explica como os professores catedráticos explicam. Olha só, ele fala assim, olha o verso 35. Respondeu-lhe o anjo: vai ser assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te abraçará, te envolverá com a tua sombra. Por isso, o ente que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Olha para mim aqui. Como é que o marido e a esposa se relacionam? Ele abraça a mulher, beija a sua amada, faz carícia a sua amada, aquece a sua amada, depois eles vão para a intimidade. Como é que vai ser isso? Simples. O Espírito do Senhor vai te abraçar, vai descer sobre você, vai te aquecer, e o que for nascer de você, vai ser filho do Altíssimo. Tem complicação aqui, irmãos? E igreja, tem complicação aqui?
Nenhuma complicação. E o que a Maria fez? O anjo ainda vai fazer ainda no versículo 36, o anjo ainda vai propor um ultrassom. Vou falar de novo. O anjo vai fazer ultrassom. Tá bom, deixa para lá, vai. 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo que já é o 6º mês que ela está grávida. A estéril está grávida. O anjo está querendo convencer a Maria, mas não precisa mais não. O anjo está querendo dar um ultrassom para Maria. Mas aí pensa um pouquinho, um dia eu falo para você. Porque para Deus não haverá impossíveis. O anjo querendo convencer, mas já está convencendo, não precisa convencer. O anjo querendo convencer Maria. Olha o 38. Porque a Maria tinha que ir na casa de Isabel para fazer ultrassom. E ela fez ultrassom. Agora, quem tem o espírito para ouvir, ouça. Quem não tem, onde vem o espírito para você? 38. Então disse Maria, olha só. Então disse Maria, explica para mim melhor. Faça melhor. Me conta os detalhes. Como é que eu faço? Eu oro de joelho? Eu oro em pé? Eu oro 3 dias? Oro 4 dias? Foi isso que ela perguntou? Ela quer entender? Não, gente, olha só. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo foi embora. Então para de querer entender os detalhes, se renda. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o calendário fala para nós isso, nós estamos no ano 2000 e pouco, mas por que você quer entender os detalhes? Creia, se renda, se entregue, simples assim. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e nós queremos entender o parafuso X, Y, Z. Nós queremos pegar mas como é que vai ser isso? Como é que vai acontecer essas coisas misteriosas? Vai vir anjo, não vem anjo? Se renda, cara. Se entregue, porque o menino nos nasceu, mudou as épocas, mudou as estações, mudou os magos, os sábios vieram do Oriente para vê-lo. O calendário mudou tudo. Os direitos humanos vieram porque Cristo veio. Não tinha direitos humanos antes, pessoal, não tinha. Não queira entender, se renda a Cristo. Todas as coisas mudaram. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, havendo Deus falado, se comunicado para o antigo mundo, através dos patriarcas e profetas, hoje, Ele nos fala através de Cristo, através do Filho. Ele se comunica com você e comigo através do Filho. Cristo é o mais importante. Ele não precisa te explicar gramaticalmente, Ele não precisa te explicar matematicamente, Ele não precisa te explicar cientificamente. Veio, mudaram as coisas, mudou-se tudo, e muitos querem ser convencidos. Não queira ser convencido disso. Se renda, se entregue. Amém? Curva sua cabeça, fecha os seus olhos.